Olá, meus amigos, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD. Hoje nós vamos finalizar o tópico da Lei de Igualdade, que é uma das leis naturais, né? Kardec coloca lá, os Espíritos respondem que a lei natural é lei de Deus, criada para a felicidade do homem, e que nós somos infelizes quando nos afastamos dela. Então a lei de igualdade é uma delas. Nós estamos no tópico final, nesse roteiro 3. O Sérgio já trouxe para nós lá a igualdade natural e as desigualdades das aptidões, né? Partimos do mesmo ponto de origem, e conforme nossas experiências reencarnatórias, nós vamos adquirindo aptidões diversas uns dos outros, né? De acordo com os caminhos que escolhemos. A Cíntia trouxe para nós a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E nós vamos hoje encerrar com a desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da pobreza. Ressaltando aqui, trazendo para nós também a questão das desigualdades sociais, que Kardec tem faz uma pergunta, que é a questão 806, perguntando se as desigualdades sociais é lei da natureza. E os Espíritos respondem que não, que na verdade é obra dos homens. E como não é obra de Deus, não é perene, né? Não é permanente. Que ela as desigualdades sociais vão diminuindo de acordo com nós, como sociedade, formos combatendo o orgulho e o egoísmo. É a questão 806, antes dele entrar propriamente dito nas desigualdades das riquezas. Então, iniciando aí pelas desigualdades das riquezas, que é a questão 808, o Kardec faz a pergunta: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, das desigualdades das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E a resposta é uma linha só, ele fala sim e não, da velhacaria e do roubo, que dizes? Sim, porque realmente deriva dessa desigualdade das aptidões. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que nós vamos estudar em conjunto hoje com esse tópico do Livro dos Espíritos, se dedica toda a parte das riquezas, né? Ele complementa essa pergunta, também faz mais ou menos a mesma pergunta, perguntando por que não são igualmente ricos todos os homens. E lá a resposta foi: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Está no item 8, que é um item que estuda exatamente as desigualdades da riqueza, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e aqui a gente pode fazer uma ligação com a questão 884, que os Espíritos respondem que a propriedade legítima é só aquela que é adquirida sem prejuízo de outra. Porque, como na resposta é sim e não, né, o não é que da astúcia e do roubo também podem ser adquiridas riquezas por esses meios, né, mas que ela só é legítima quando ela é adquirida sem prejuízo para outras pessoas. Está na questão 884, em complemento a essa aí. E ele complementa lá no Evangelho, ainda no tópico desigualdade das riquezas, falando que há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, cada um prescreve trabalhar a seu turno. E aqui ele já comenta algo que é das provas, né? Que a pobreza é para os que sofrem uma prova de paciência e resignação, e a riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Mas que a gente deve ter, na verdade, uma visão das vidas sucessivas. Porque se a gente se ater somente à vida presente, fica difícil da gente conceber essa justiça de Deus nessa divisão das riquezas, né? Então ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo também. Que a gente, levando em conta as vidas sucessivas, tudo se equilibra. E aí a gente vê que carece o pobre de motivo para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem, porque é passageiro, né? Interessante também a gente poder fazer até essa diferenciação da questão da desigualdade social para a desigualdade das riquezas,
porque tem uma questão na sequência que Kardec pergunta se já existiu ou se existirá a igualdade de riqueza. E eles respondem que não. Os espíritos respondem que não. Respondem, ó, não e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. E já as desigualdades sociais, que é na questão anterior, ele comenta que ela vai se diminuindo conforme nós formos combatendo o orgulho e o egoísmo. Mas a das riquezas não. Então, inclusive, ele faz uns maiores comentários lá no Evangelho, falando que e inclusive há algumas pessoas também que pensam dessa forma, que a distribuição igualitária de toda a riqueza do globo resolveria todos os problemas, né? E ele diz que não, que na verdade que essa divisão igualitária nem se sustentaria, por causa exatamente dessa diversidade das coisas, né? Dos caráteres e das aptidões. E que se fizéssemos isso, não se manteria, ele fala, inclusive deixaria de ter aquilo que impulsiona o progresso da humanidade, né? As descobertas e a melhoria, né? Essa divisão igualitária não seria, não beneficiaria esse progresso. E na questão 812, ainda nas desigualdades, ele traz para nós a questão do bem-estar, falando que, na verdade, o bem-estar não é material, e ele é relativo. Ele fala que o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Que tudo é equilíbrio. É o homem que abala esse equilíbrio, né? Dando sequência, já entrando então nas provas da riqueza e da pobreza, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele se atém somente a 3 perguntas quanto às provas. E essa questão ela é mais detalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16 também. Então essas 3 perguntas é 814, 815 e 816. Coloquei só as perguntas aqui. A 814 é: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta foi assim: para experimentá-los de modo diferente. Nós vamos fazer ligação com outra questão do Livro dos Espíritos também. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, ou seja, nas duas, né, tanto da miséria quanto da riqueza, sucumbem com frequência. E nós vamos fazer ligação dessa 814 lá com a questão 258, que fala que na erraticidade, o Kardec pergunta se na erraticidade a gente tem consciência das provas que nós passaremos quando encarnados, né? E os Espíritos falam que sim, que na maioria das vezes somos nós que escolhemos, e é nisso que deriva, escolhemos o gênero da prova, ele diz, e que é nisso que deriva o nosso livre-arbítrio, é disso que deriva o nosso livre-arbítrio. E no Evangelho, explicando essa questão das provas da riqueza e da pobreza, Kardec coloca uma nota de que Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Inclusive, são várias notas depois, né, das instruções, nós vamos falar mais detidamente sobre esse capítulo na sequência. A questão 815, que é a do meio, que é qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? A resposta é: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita todos os excessos. E aí aqui nós vamos fazer ligação com a questão 925, que ele pergunta: por que Deus favorece uns com a riqueza, uns que em princípio não merecem? E a resposta é assim: é favor só para aquele que olha o dia de hoje, porque de ordinária a prova é mais perigosa do que a miséria. E nós vamos ver exatamente isso, essa nossa dificuldade como encarnados de saber possuir, que Kardec compila todo o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo em cima da riqueza, tanto nas parábolas que ele traz de Jesus, quanto as instruções dos Espíritos.
Não tem lá no capítulo 16 do Evangelho instruções quanto à prova da pobreza. Todas as lições que são trazidas pelos Espíritos, as notas trazidas por Kardec e as parábolas de Jesus, que são o embasamento para os comentários, são em cima da prova da riqueza. Então aí vocês já podem perceber que a gente realmente ainda não aprendemos a possuir, né? E na riqueza, na verdade, a gente pode prejudicar, tem mais chance de prejudicarmos a terceiro, né? Na pobreza, geralmente a queixa prejudica somente o espírito. E a última do tópico do Livro dos Espíritos, das provas da riqueza e da miséria, é a questão 816, que Kardec pergunta que, estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de maiores meios para fazer o bem? E a resposta é justamente o que geralmente ele não faz. Ele fala isso, que torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Na verdade, nós somos possuídos pelos bens, né? Isso acontece com frequência. E aí nós temos lá o capítulo 7 do Evangelho todinho falando exatamente sobre as provas da riqueza e da pobreza, no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também, eu achei interessante, nós trazemos aqui o livro Religião dos Espíritos, que o Emmanuel comenta exatamente essa questão 816, porque são tantas as considerações das dificuldades e dos riscos da prova da riqueza, que às vezes a gente fica com medo. E ele fala exatamente isso nesse capítulo 7 do livro Religião dos Espíritos, que se chama Ao Redor do Dinheiro. Ele fala que aqueles que lidamos, né, eventualmente em alguma experiência encarnatória com a riqueza, é como aquele técnico de laboratório que lida com um vírus, né, ou então com aquele que lida com energia elétrica de alta tensão, está sempre sob risco. Mas que o coração, ele coloca assim, que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse ciclo incessante de inquietações, na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Então, ele fala para a gente não ter esse medo, se o caso acontecer conosco, essa experiência, né? Ninguém tema desse modo, isso já é no finalzinho, vocês leiam lá, porque esse capítulo ele demanda estudo detido, né? Você vai lá na passagem do Evangelho e remonta e faz a pesquisa, que é um assunto longo, né? Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral. Atentos à lei. Que lei que nós estamos estudando? É a lei de igualdade, né? Então ele coloca aqui, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade devidas aos outros. Por isso que está inserido dentro da lei de igualdade, né? A lei é essa. Então, assim, pois, compreendamos com segurança da lógica e a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mammon, que é o título do capítulo 16. Mammon, que é uma palavra aramaica que nós vamos ver mais na frente. Mas que a nossa obrigação das mais simples é colocar Mammon a serviço de Deus. Então, essa é uma mensagem, o capítulo 7 do livro Religião dos Espíritos, que a Emmanuel traz essa explicação da questão 816 para nós aí. Mais algumas considerações ainda para finalizar essa questão 816, que está no item 7 do Evangelho, ó, que a riqueza é o laço mais forte que liga o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. E nesse item 7, Kardec faz uma análise da parábola do mancebo rico, falando que, de certo, Jesus não quis estabelecer e mostrar que a salvação viria somente se nós nos despojássemos de todos os bens que possuímos, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Que, interpretada essa parábola conforme a letra e não conforme o espírito, leva a crer que a riqueza só traz males, o que seria condenação do trabalho que a pode adquirir, né? O que estaria em contradição com a lei do progresso, que também é lei de Deus.
A riqueza não é, se não é elemento direto de progresso moral, ela é de progresso intelectual. Então são algumas considerações aí sobre a questão 816. Então, dando continuidade, agora nós vamos falar mais detidamente sobre o capítulo 16 do Evangelho, que é um dos capítulos, e aqui a gente vê que no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para a gente que o Espiritismo é uma chave, né, para a gente facilitar o nosso entendimento, possibilitar o nosso entendimento do Antigo e Novo Testamento. Vocês vejam que que dentro desse capítulo, é um dos capítulos que ele mais traz passagens de Jesus para fazer os comentários à frente, né? São cinco mensagens de parábolas de Jesus quanto à questão da riqueza. Então, a primeira, que ele dá o título lá de Salvação dos Ricos, ele traz um versículo final da parábola do mordomo infiel, que é exatamente não se pode servir a dois senhores, né? E traz também, logo depois, uma que está em Mateus 19, 16, 24, que é a parábola do jovem rico, do mancebo rico, né? Então, a palavra mamon, segundo a tradução lá do Evangelho do Haroldo Dutra Dias, é uma palavra de origem aramaica que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie. Logo depois, preservar-se da avareza, que é uma parábola muito interessante, que está em Lucas, no capítulo 12, que é a parábola do rico insensato, que é o título dela. Que Jesus vem falar para o homem lá que chama que ele faça a divisão dos bens, né, deixado pelo pai. Fala que a vida de alguém não está na abundância de seus bens. E aí ele conta a parábola do rico que teve uma terra com grande produção e não tinha onde armazenar, que demoliu os celeiros para construir celeiros maiores, para deixar guardado tudo aquilo acumulado, e depois falou, agora minha alma pode descansar em paz, né? Posso gozar e ficar tranquilamente. E aí o Senhor diz para ele, insensato, hoje mesmo vem buscar tua alma, para que acumulaste tudo isso? É uma passagem que está com o título Preservar-se da avareza no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que na verdade é a parábola do rico insensato. Depois logo vem a parábola de Jesus em casa, a passagem, né, de Jesus em casa de Zaqueu, que está em Lucas 19, tudo isso no capítulo 16, viu gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai trazer depois as instruções dos Espíritos. Jesus em casa de Zaqueu, ele vem hoje, no final, né, quando Zaqueu senta à mesa, desce do sicômoro lá e vai hospedar Jesus, na hora do jantar, Zaqueu fala que doará metade dos seus bens e se ele prejudicou alguém, ele indenizará com 4 tantos. E Jesus diz que hoje nessa casa entrou salvação. É aquela abnegação que o jovem rico não teve, né? A caridade que chega à abnegação de doar os bens, né, em favor dos outros. Nesse sentido, né? Então ele estava desprendido nesse ponto, né? Logo depois a parábola, que mais à frente a gente vai trazer um comentário do Emmanuel sobre ela, que é a parábola do mal rico, ou rico e Lázaro, que está em Lucas 16, 19 a 31, que é aquele rico que tinha um pobre à sua porta, que é Lázaro, né? Que estava coberto de feridas e ficava querendo que caísse uma migalha da mesa do rico. Só que nada vinha, né? E os cães iam lamber-lhe as feridas. E aí os dois desencarnaram, né? O Lázaro foi para o seio de Abraão, diz a passagem, e o rico não foi muito feliz, né? E aí nessa passagem o rico tem a visão de Abraão e Lázaro em seu seio e pede que o pai Abraão permita que Lázaro venha molhar a boca, né, com os dedos em água. E ele fala que ele já teve todas as suas recompensas na terra. Então, uma passagem bonita, ela é longa, e nós vamos trazer uma mensagem do Emmanuel aí para ilustrar isso para nós. E por último, é a parábola dos talentos, ainda para finalizar as passagens trazidas nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é talento, no caso, na tradução e no livro que Haroldo Dutra Dias escreveu, O Verbo se fez parábola, tem um capítulo que explica muito bem essa parábola e fala que talento, na verdade, é uma medida de peso da época, que às vezes a gente acha que é moedinha, pequenininha, mas era uma medida de peso. E nessa parábola podia ser ouro ou prata de 30 ou 60 quilos uma roda.
No caso da parábola era de prata, era uma roda de 30 quilos de prata, que o Senhor deu àqueles administradores, né? Um 5 talentos, o outro 2 talentos e um talento. E os 2 primeiros multiplicaram, né? E o que tinha um enterrou. Aqueles foram chamados de servos bons e fiéis, entra na alegria do teu Senhor. E aquele que enterrou, servo mau e preguiçoso. Né? Então, segundo Haroldo, nessa explicação, ele fala que a síntese da parábola dos talentos é que usemos do nosso dinamismo e multipliquemos os bens da vida. Que vençamos o nosso egoísmo, que nós devemos vencer nosso egoísmo e parar de achar que temos que dar somente o que recebemos, que nós precisamos oferecer 100 vezes mais. Nós estamos aqui para servir e não para ser proprietários. É bem interessante essa parábola aí. E logo depois, aí Kardec faz alguns comentários na sequência e depois vem instruções dos espíritos, que são 15 itens. Tem espíritos como Fenelon, a gente vai trazer 2 só ilustrando mais o nosso tema aqui. Então nós trouxemos algumas reflexões dos itens 10 e 11 ainda desse capítulo 16, que é um assinado por M. Espírito Protetor, que é o item 10, com o título A Verdadeira Propriedade, e o item 11 assinado pelo Espírito Severus, ou Severus, não sei a pronúncia, que é intitulado Emprego da Riqueza. Então, algumas reflexões sobre esses 2 tópicos, essas instruções dos Espíritos dentro desse capítulo, que nós devemos fazer aqui. Os bens, o primeiro, a verdadeira propriedade, né? Que os bens da terra pertencem a Deus e somos apenas usufrutuários, administradores mais ou menos íntegros desses bens. Parece uma coisa lógica, mas que na verdade a gente esquece durante a vida, né? E às vezes temos essa tendência de querer acumular ou essa tendência de apego, e é uma coisa que temos que trabalhar diariamente, né? A questão do desapego, questão do equilíbrio, né? Desapego não diferente de desprezo, né? São 2 palavras diferentes. Não é desprezo às nossas coisas, né? É o desapego nesse sentido, de saber que somos administradores provisórios daquilo que a vida nos oferece, que às vezes foi conquistado com o nosso próprio trabalho, nosso próprio esforço, né? Chegamos na vida sem nada e partimos dela sem nada levar de material. Então cultivemos, façamos esse exercício de cultivar os bens legítimos, aqueles que realmente nos pertencem, aqueles que podemos levar para o mundo espiritual, né? Mesmo os bens adquiridos com seu esforço, está lá no item 10, se os utilizar somente na satisfação dos teus sentidos ou no teu orgulho, no seu orgulho, anula-se o mérito do seu trabalho. Uma coisa bem interessante que ele coloca lá. Sobre o emprego da riqueza, a Sérgio já tinha dado até adiantado um pouco esse assunto, né? Qual que é o verdadeiro emprego da riqueza, que mais apraz a Deus? Então o Espírito Severus vem dizer para nós que é no amai-vos uns aos outros, que é na caridade, o emprego da riqueza que mais apraz a Deus. Mas ele discorre lá no tópico que fala que não é uma caridade fria, uma caridade egoísta, mas uma caridade plena de amor, que procura desgraça e a ergue sem humilhar. E ele faz uma exortação, né? Ele faz uma advertência. Rico, dá o que te sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o que te é necessário ainda é supérfluo. Coloca tuas riquezas sob as bases das boas obras. Então isso é o que está, né, resumindo aqui para nós o Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora nós trouxemos uma história para mais ou menos ilustrar um pouco disso que nós estamos falando aqui, né? Da questão que muitas vezes nós achamos que a riqueza é sinônimo de felicidade sem mescla, como diz lá o Espírito Lacordaire lá no Evangelho, e que nem sempre é, né? Como tem uma história que eu ouvi esses dias aí, num programa que estava contando histórias do Chico, que o Chico falava que, graças a Deus, ele aprendeu a viver somente com o necessário. Né? Inclusive, lá no Livro dos Espíritos fala que a felicidade, né, é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, que certa feita, um fazendeiro muito rico procurou o Chico e falou com o Chico: Chico, eu sou muito rico, eu tenho muitas posses, muitas fazendas, e
mas eu tô sempre com uma tristeza. Se eu quiser ir com a minha família para os Estados Unidos, ficar lá 30 dias sem fazer nada, só passeando, eu fico. Sou muito rico. Mas eu tô sempre com uma tristeza, Chico. Então, ele foi atrás de uma resposta mágica do Chico, né? Segundo o contador da história lá. E o Chico virou e falou assim: ô meu irmão, o que tá te faltando, na verdade, é a alegria dos outros. Então, era usar dessa fortuna, né? Para proporcionar a riqueza daqueles que estão à nossa volta, que mais precisam, né? Então, achei interessante essa história. Essa história de Jesus no lar do Espírito, né, Lúcio, psicografado pelo Chico, tem o título Um Rico Vigilante. E é que eles estavam discutindo no evangelho que eles faziam lá, que estava Jesus e Tiago falando sobre as ânsias da riqueza, tão comuns a todos nós, né? No plano mortal aqui. E Jesus conta uma história para ilustrar essa questão da ânsia da riqueza, que um homem temente a Deus e consagrado à retidão leu muitos conselhos alusivos à prudência. E depois de muito trabalhar com afinco, né, ele orou e trabalhou com afinco para que retesse uma certa fortuna em favor da família. E por 20 anos ele juntou essa fortuna. Quando ele parou para agir, parou de agir, né, e passou a apreciar essa obra de 20 anos de trabalho, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquiriu feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações, destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte e o pai lhes reservaria. A amizade fiel afastou-se. Os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercavam de inveja e egoísmo. Os servos o bajulavam quando estava em frente, quando estava, amaldiçoavam-lhe o nome com as portas fechadas. Então, em razão de tantos distúrbios, ele foi obrigado a fazer da casa uma fortaleza, vigiando contra tudo e contra todos. E agora sobrava-lhe tempo para registrar as enfermidades, as moléstias do corpo. Não passava um dia sequer sem irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas, ele concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimento. Em certa noite, porque não mais tolerasse essas preocupações, ele orou em lágrimas, suplicando inspiração ao Senhor. E depois dessa comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece, em sonho, e lhe diz assim: toda a fortuna que corre, à maneira das águas cristalinas da fonte, é bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo lhe bastam a refeição? Que motivos te induzem a amontoar centenas de pele em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre de milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual, improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro na terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, ele levantou e mudou o seu passo, né? Ele começou a libertar suas enormes reservas para que seus vizinhos também tivessem junto dele as bênçãos do serviço, do bom ânimo. E desde essa mudança, a esposa fixou com estranheza e revolta, os filhos odiaram-no e os próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, ele rebustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Então é uma história que ilustra bem essa questão da nossa postura, né, em relação às nossas posses passageiras do mundo aí, né, como administradores dos talentos de Deus, né. E aí eu achei assim que não dava para não trazer para nós estender essa análise sobre a riqueza, né? E o Emmanuel faz isso muito bem fazendo o estudo do versículo lá do rico e do Lázaro.
porque ele estende, inclusive até ele dá o nome de Estudando a Riqueza. Eu achei muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Está no compilado das mensagens do Emmanuel comentando o Evangelho de Lucas. O versículo que ele comenta é esse. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. Esse é o versículo comentado pelo Emmanuel. E ele fala assim para nós: não é somente um rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna moedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a divina luz. Temos conosco os usurários da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram a porta aos tristes, isolando-se nos oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da vida da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo, sem carinho e sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode dar alguma coisa de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro. Porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Então é isso, meus amigos, as nossas reflexões do estudo, encerrando então a lei de igualdade. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Fica mais o convite do estudo do tema, que é complexo e longo, né? Semana que vem a Francine vai trazer para nós um estudo, acho que iniciando a lei de reprodução com casamento e celibato. E por fim, para finalizar o nosso estudo, já agradecendo vocês a paciência, eu vou colocar para nós uma prece da Sheila, tá? Que está gravada. Eu espero que vocês gostem. Uma boa noite, até o próximo estudo. Pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele que promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro, que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te angariou indiretamente os recursos preciosos, para que não te faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que te sorria a fortuna. Regozijas-te com o lar. Todavia, foi Ele quem te situou nos braços maternais que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o Todo Misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com teu irmão do caminho os talentos que ele te empresta, na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Sheila.